E vamos lá para a resenha da nova edição da revista principal do Batman. Edição número 153 começa uma nova fase DC, um novo arco de histórias do Chip Zdarsky, com o Bruce Wayne buscando novas perspectivas para Gotham City. Batman número 153 conta com o roteiro então do Chip Zdarsky e desenhos do Jorge Jimenez. Pode fazer aquele resuminho batuta com spoilers, mas sempre forçando quando tiver a oportunidade de ler o quadrinho, porque só assim você vai saber se realmente a revista é boa para você ou não. Tem que ler o gibizinho, meus amigos, não pode fugir disso. Então, bora lá e depois eu coloco a minha resenha aqui. O quadrinho abre com uma família entrando em um beco escuro de Gotham, sendo abordado por uma pessoa misteriosa nas sombras. Por um minuto, achávamos que uma tragédia poderia acontecer, mas no fim a pessoa misteriosa auxilia a família perdida a encontrar o local exato onde eles queriam ir para Gotham City. Batman avista tal cena enquanto ele troca algumas palavras com o ex-comissário Gordon, que agora era o detetive particular da cidade. Gotham estava melhorando depois que a Enterprise começou a revitalizar os bairros pobres da cidade, dando moradia a serviços sociais aos necessitados. Tudo estava indo bem. Mas do outro lado nós tínhamos Edward Nygma, o Charada, que estava fora da prisão e parecia ter deixado a vida de crimes depois de ter sido vítima de experimentos pelo Zur na Blackgate. O antigo vilão havia conseguido fundar uma nova empresa depois que sua criptomoeda havia sido valorizada em 5.000%. A empresa de Edward fazia parte da movimentação da Enterprise em ajudar Gotham City, coisa que o prefeito Nakano não concordava visto o passado do Charada. Em seu escritório, Nakano é recebido por um dos ricos de Gotham City e membro da Corte das Corujas. O prefeito estava sendo manipulado há um tempo pelo grupo, mas não concordava com a ação deles em deixar o Charada atuar na cidade. Quando a família do prefeito é ameaçada, Nakano resolve dar um fim a toda a manipulação. Longe dali, na Enigma Tech, Batman faz uma visita ao Charada, a fim de destacar que estava de olho nas ações do antigo vilão. Mas Edward ressalta que ele não queria mais a vida antiga, não queria mais se provar como um gênio, sendo que ele simplesmente poderia ser um gênio. O Homem-Morcego informa que ele havia investigado os servidores da empresa de Edward e havia percebido o sistema de resfriamento local, que parecia muito com as tecnologias do Sr. Frio. Possivelmente Edward havia roubado as ideias de Victor, mas de qualquer forma, conforme alega o ex-vilão, não era como se o Victor tivesse patenteado sua tecnologia. Enquanto isso, Nakano está em sua casa e vê a insatisfação de sua mulher com a ausência dele com a sua família. Ela estava pronta para sair da cidade e deixá-lo, pois não aguentava mais toda a situação. Só que o prefeito não ligava muito para as palavras dela. Bruce Wayne chega então à sua empresa, onde ele é recebido por algumas pessoas protestando com as últimas ações da Enterprise, alegando que Bruce era um comunista disfarçado. Dentro do escritório, a sua nova CEO da empresa, a Rowan, informa que a Enterprise poderia ter alguns problemas com os acionistas, bem como com os lucros da empresa, visto que ela estava investindo em negócios não lucrativos. A sugestão da CEO era fazer uma fusão com uma nova empresa para ajudar, mas Bruce recusa. Ele tinha outros planos para evitar problemas com os acionistas e com os lucros. Bruce vê então uma emergência acontecendo em Gotham e acaba criando uma mentira para deixar Rowan sozinha. Só que após a saída de Bruce, vemos que Rowan estava incomunado com o Charada. Era Edward que tinha planos para que sua empresa fizesse uma fusão com a Enterprise. Se os dois não estavam conseguindo dar cabo do plano dessa maneira, era hora de seguir por outro caminho. Longe dali vemos o Batman em ação perseguindo o furgão, mas eis que aparece um novo super-herói que estava lá também para impedir os ladrões. O Homem-Morcego consegue parar a van e sai em perseguição aos bandidos, mas o novo super-herói resolve usar uma arma de fogo para atirar nos joelhos dos bandidos. Batman repreende tal ação, mas ao mesmo tempo os dois são abordados pelo comissário Savage e pelo prefeito. O novo super-herói se apresenta como Commander Star, mas Nakano não estava feliz ao ver mais um vigilante na cidade e pede para que Savage prendesse ele. Mas o comissário resolve seguir outro caminho, aproveitando a ordem do prefeito para dar ordem de prisão ao Batman, mas o Homem-Morcego consegue se retirar facilmente do local. O prefeito não gosta da atitude de Savage e resolve que a partir do dia seguinte ele irá pedir a destituição do comissário de seu cargo. Mas Savage parecia não se importar muito com tal decisão, querendo saber na verdade mais do novo herói que havia chegado. Posteriormente, vemos Bruce sendo remendado pela Leslie Tompkins, enquanto os dois conversam sobre as ações de Batman e Bruce Wayne na cidade, de como a nova empresa de Bruce estava sendo muito mais efetiva a Gotham do que o Batman foi tempos atrás. Eis então que o quadrinho nos mostra três perspectivas, de Bruce, de Nakano e de Edward. Bruce vê um sem-teto e oferece a ajuda de sua empresa, mas ele acaba recebendo como resposta que não queria ser ajudado por um comunista. Após tais palavras, Bruce olha para trás e vê uma coruja ali observando. Já Nakano volta para sua casa e vê alguém estranho. Edward está nos servidores de sua empresa, apontando mais uma charada. Bruce então é abordado por Rowan, trazendo más notícias. Ela queria saber sobre rumores envolvendo o fato de que Bruce tinha um irmão, enquanto vemos o prefeito Nakano morto no chão, todo ensanguentado.
Antes de continuar fazendo só aquele jabazinho rápido aqui, se você gosta do projeto Caverna do Morcego, você pode fazer suas compras através dos links comissionados que estão na descrição. Link da Amazon, loja da Panini, Mundos Infinitos, Magazine Luiza, da Comics and Signature, importante. Inclusive no dia que eu estou postando aqui tá rolando a mega oferta Amazon Prime, que são promoções para os assinantes Prime da Amazon. Tô postando vários links, várias promoções importantes lá nos grupos de descontos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Na descrição também aqui do vídeo tem os links para você fazer parte de um dos grupos aí. Então se você for fazer suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja da internet, qualquer tipo de produto, use os links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado, sempre reforçando, você não paga nada mais usando esses links. Então o Zdarsky resolve fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, envolvendo o Homem-Morcego, que é dar continuidade em plots antigos de outros escritores. Se isso é bom, se isso é ruim, depende de cada pessoa. Mas o primeiro arco de histórias dele, então, ele deu continuidade envolvendo os trabalhos de Grant Morrison, que é o Zur, basicamente. Posteriormente, nós tivemos Coringa Ano 1, que é a continuidade de Batman Ano 0. Ao mesmo tempo que ele continua o plot envolvendo Três Coringas, que esse precisava dar uma remendada mesmo. Então, esse aí vamos dar os créditos ao Zdarsky. Agora, ao que parece, ele está dando continuidade ao arco envolvendo Corte das Corujas, o primeiro arco de histórias lá que foi feito pelo Scott Snyder e pelo Greg Capullo no começo dos Novos 52. Tendo em vista que você tem a exploração da Corte das Corujas aqui, um comecinho colocando em destaque esse grupo de vilões, e ao mesmo tempo ele traz de volta o plot envolvendo o irmão do Batman. Ih, rapaz. Fazendo uma recapitulação com spoilers, enfim, esse vídeo é cheio de spoilers. Se você está aqui, você tem que aguentar isso. Mas no final lá então de A Corte das Corujas, de todo o arco, que é basicamente em 12 partes, se não estou enganado, tem A Corte das Corujas e o Dia das Corujas. No final de toda essa história nós temos a revelação que o Lincoln Hart poderia ser o irmão perdido do Homem-Morcego, o irmão mais velho, o Thomas Wayne Jr. É claro que o Scott Snyder deixa, não digo em aberto, mas ele destaca que o Lincoln March não é necessariamente seu irmão, que esse cara tinha jogado esse verde aí para tentar plantar maduro. E ficou por isso mesmo, Lincoln March apareceu em outros momentos, mas nunca se discutiu efetivamente se realmente ele é o irmão perdido do Batman. E sempre lembrando que esse plot do Thomas Wayne Jr. não é uma coisa que o Snyder criou, na verdade ele pegou isso do passado, das histórias do Homem-Morcego, e deu uma repaginada, né? Refez ali a intenção envolvendo a existência desse irmão para contribuir para a Corte das Corujas. Então na época também o Snyder usou novamente esse plot, não criou do nada. Importante. E aqui o Chip Zdarsky resolve aí trazer algo diferente. Quem sabe ele vá discutir se efetivamente Thomas Wayne Jr. foi ou não foi o irmão do Batman. Aí você tem algumas dúvidas sendo plantadas aqui, porque surge um novo vilão, ou melhor, um novo super-herói, sei lá quem que é esse cara, mas o Commander Star está em Gotham City, é um cara um pouco mais tenebroso nas suas ações. Será que ele pode ser o Lincoln March disfarçado? Inclusive a última vez que eu vi o Lincoln March aparecendo foram nas histórias Detective Comics do Peter J. Tomasi, lá na época da Guerra do Coringa. Se não me engano foi a última vez que eu vi ele lá. Nunca mais falou direito desse personagem, foi uma coisa que o Scott Snyder mais acabou explorando e de vez em quando alguém usava aleatoriamente. É que nem o Batman que poucas pessoas usam, só o Snyder mesmo que acaba explorando essa figura. Mas o Zdarsky, na sua necessidade de criar então em detalhes envolvendo plots antigos, agora vai dar uma resolução nesse sentido. Vamos ver o que ele vai explorar. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei animado aqui com esse começo aqui, essa nova fase, com esse segredo que foi implantado. Na verdade, quando chegou nesse cliffhanger, eu fiquei, olha para onde você tá indo, Zdarsky, cuidado aí. Mas eu gostei parcialmente do que ele fez com o Zur, sim, eu curti, não achei ruim, só achei que ele usou demasiadamente. A parte que envolve os Três Coringas eu achei que foi justo ele ter reformulado isso para tirar, inclusive, aquela história da possibilidade de você colocar na realidade padrão, né, na Terra Zero. O que fica estranho é a construção que envolve o mestre do Batman lá, que criou o conceito do Zur, dos Três Coringas e não sei mais o que. Ou pelo menos as personalidades backups, coisa nesse sentido, né, isso eu achei meio estranho, mas tudo bem, se adequou. Então o Zdarsky é um cara um tanto quanto irregular. Às vezes funcionam os projetos dele e em alguns momentos não funcionam. Eu gosto de algumas histórias, outras nem tanto. Mas ainda assim é um cara que, enfim, quer construir tudo que envolve toda a história do Batman de uma maneira que fique um pouco mais costuradinha, bonitinha, ou que se apresente resoluções para isso. E quem sabe essa oportunidade de trabalhar um pouco mais diretamente com a Corte das Corujas e com o irmão perdido do Bruce Wayne. Vamos ver como ele vai explorar a corte. Colocar a Corte das Corujas nesse momento que o Bruce Wayne está trabalhando com as suas empresas em projetos não lucrativos para ajudar a Gotham City é uma coisa um tanto quanto óbvia. Funciona muito bem, né? Porque a corte é a representação dos ricos malditos da cidade. A galera que quer se aproveitar da classe média, da classe pobre de Gotham City simplesmente para se dar bem. Isso aí estava bem claro lá no arco de histórias do Scott Snyder.
Mas aqui parece que vai ficar muito mais claro isso quando você coloca o Bruce Wayne em outra posição. Inclusive colocando parte do povo de Gotham City chamando ele de comunista. E mais de uma vez aparece isso no quadrinho, hein, pra enfatizar fortemente aqui qual que é o lado do Bruce. Foi muito engraçado isso. Sempre tem a galera, né? Dá um trocado pra uma pessoa na rua, você já é considerado um comunista, né? Fica aquele negócio que é muito mais um xingamento, algo pejorativo do que necessariamente expõe o que é realmente o comunismo. É que nem a galera que chama o Batman de fascista, né? Que faz muito mais pelo xingamento do que necessariamente traz o que é o fascismo realmente, né? São os dois lados da mesma moeda, né? Essa galerinha que gosta de falar essas coisas. Então é muito engraçado quando apareceu isso na história. E eu diria que poderia ser algo risível, né? Que, nossa, Zdarsky, pra que colocar isso? Mas convenhamos que isso é uma coisa muito comum em nossa realidade, né? Esse tipo de ofensa que a galera coloca, né? Muito bizarro. Mas ficou engraçado, gostei. Quando apareceu isso, eu dei umas boas risadas. Inclusive, até o nosso protagonista acaba dando uma risadinha quando vê a galerinha ali, né? Mas outro ponto importante aqui é que além da corte, além do Commander Star, nós temos o Charada aparecendo, que possivelmente vai ser uma peça importante para tudo que envolve, então, o irmão perdido do Bruce. E mais do que tudo, com certeza ele deve estar incomunado ali com a Corte das Corujas. Até porque um dos membros da corte está meio que apoiando a posição do Charada em Gotham City, forçando inclusive essa fusão aí com o Enterprise, Enigma Tech. Lembra muito o Batman Eternamente lá, quando o Charada tinha a sua Enigma Tech. Estou muito curioso para ver a posição do Charada nisso tudo. E que bom que ele resolveu seguir uma vida onde ele sabe que ele é um gênio, que ele entende que ele pode aplicar de outra maneira o seu intelecto, né? E não simplesmente ficar jogando charadinha pro Homem-Morcego. Tem um ponto que eu gostei muito no desenho do George Mendes, que é sempre um desenho espetacular. Eu falo que tem uma boa narrativa, que o design dos personagens estão bonito, etc. É meio que chovendo molhado, né? É ser repetitivo. Mas tem um aspecto que eu achei interessante, é o fato de que quando você vê então tanto o Bruce Wayne quanto o Charada aparecendo, e eles são ali os executivos, a galera que é dona de empresa ou dona de startup, ou dona de criptomoeda, não sei o que, usando o tal do Apple Watch lá, né, que é um símbolo de status do cara que realmente é dos negócios, né. Mas se você der uma olhadinha, você vai ver lá o Apple Watch quadradão no braço dos personagens. É um pequeno detalhe, mas é uma coisa que também dialoga muito com a realidade, né. E para fechar aqui os personagens importantes, nós temos então o Nakano dando adeus às histórias do Batman, né. Mais um prefeito está deixando este cargo nas histórias do Homem-Morcego. Nakano é um personagem que surgiu já há um tempinho, né? Desde lá das histórias da Detective Comics número 1000, onde foi apresentado como policial, que depois se engajou para ser o prefeito e acabou ganhando, então, o cargo da prefeitura. Era um personagem interessante dentro da construção dele, né? Tinha altos e baixos, mas era uma figura que eu estava gostando de ver. Fazia tempo que a gente não tinha um prefeito que realmente simbolizasse algo maior para Gotham City, que fosse explorado como uma figura, de certa maneira, carismática, né? Então isso eu achei legal você ter colocado nas histórias do Batman. Pena que ele está caindo fora aqui para a narrativa funcionar, mas eu torço para que nós tenhamos um novo prefeito que realmente tenha algo a mais a contar aqui e não seja simplesmente uma peça qualquer nas histórias do Homem-Morcego. Eu lembrava lá nos anos 90, nós tínhamos o prefeito Crow, que você teve toda a passagem dele, de um político se tornando realmente o prefeito da cidade, você tinha a passagem dele nas histórias lá onde nós tivemos os problemas mais fortes em Gotham City, como epidemia e assim por diante. Ele acabou sendo um dos vitimados por causa do vírus, do esmagador. Então era um prefeito que ele chamava muita atenção com as suas atitudes. E o Nakano trazia muito disso também. Então eu espero que eles explorem melhor esse lance do prefeito mais pra frente. Outro prefeito que eu lembro bastante das histórias do Batman são das histórias do Animated Series. Nós tínhamos o prefeito Hamilton, que ele também tinha um papel importante nas histórias do Batman. E recentemente nos quadrinhos do Batman Adventures Continuum, ele tem também uma posição importante ali, que tem ligação inclusive com a Corte das Corujas, veja só. Aqui você vê uma coisa parecida, interessante, hein? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer com o Nakano aí, né, ou melhor, vamos ver o que vai acontecer posteriormente ao Nakano com tudo isso aí, né, com a sua possível morte. Uma coisa que não tem me descido ainda é a questão do Comissário Savage. Meu Deus do céu, esse cara aí que é um grandíssimo vilão do universo DC, simplesmente ser um comissário de polícia numa cidade dos Estados Unidos, me parece um grandíssimo desperdício de tudo que ele está fazendo ali. Por que ele quer se envolver com Gotham City? A não ser que tenha algum tipo de poço, algum tipo de pedra que envolva lá a questão da imortalidade, eu não compro a ideia dele estar simplesmente sendo o comissário de polícia. Para mim isso é, nossa, muito bizarro. Essa parte até então eu realmente não curti. Mas fora as dúvidas de como seguiremos então com esse arco, eu vou dizer para vocês que esse arco da Dine City começou de uma maneira positiva.
Vou deixar meu joinha para a edição número 153. Eu realmente gostei de como foram explorados aqui os momentos envolvendo Batman, Bruce Wayne, o Charada, Corte das Corujas, em que ainda não apareceu efetivamente, mas que vai aparecer mais pra frente. E ao mesmo tempo, a morte do Nakano. Pelo menos estamos falando aqui de um arco que realmente parece bem urbano, que vai discutir a sociedade de Gotham City. E não vai falar sobre, enfim, né, coisas da cabeça maluca do Bruce Wayne. Que eu achava também legal esse plot, me julguem se quiser, mas eu gostei do que foi explorado nesse aspecto, né, tirando os problemas aqui a colar. Mas de qualquer maneira, pra quem pedia uma história do Batman mais pé no chão, mais urbana, tá aí, você está conseguindo. Agora é ver se esse arco vai bem do começo ao fim, porque o problema é isso, os Darks começam bem as coisas, mas vai caindo com o passar de toda a trama. Vamos ver então se as aventuras do Batman e seu irmão, Thomas Wayne Jr., vão vingar nessa história. Curtiu a edição número 153? Não curtiu? Pontos positivos e negativos a destacar? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de você. E lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, 2 por dia. E hoje então vou indicar 2 videozinhos, hein? E olha que tem vídeo aqui que é importante envolvendo a revista mensal do Batman. Isso porque nós temos rumores envolvendo um novo time criativo entrando na revista do Batman. A revista mensal será o fim da fase de Darkseid? E olha que a equipe que tá vindo é uma equipe conhecida do passado do Batman. Será que isso é bom também? Pois é, veja ali o meu vídeo e os meus comentários. E também vou indicar para vocês darem uma olhadinha nas resenhas então do título principal do Batman. Estou fazendo isso já há um bom tempo aqui no canal, sempre que sai a revista principal do personagem, eu comento aqui em vídeo no canal. Então veja lá a playlist com resumo e resenha de edições antigas. Vou agradecer como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por ajudar a financiar este trabalho. Seja membro você também. Não esqueça de curtir esse vídeo, isso é importante. Se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse vou ficando por aqui.